Gênesis capítulo 8, versículo 6. Vamos ler do 6 até ao 12. Que diz assim: E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo, que saiu, ia e voltava, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando onde pousar a planta do pé, voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. Então Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Quando a pomba voltou a ele à tarde, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas esta não tornou mais a ele. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela semente que Tu plantaste nesta noite, Pai. Te agradeço, Deus, por esta palavra maravilhosa, por esta revelação direta do Espírito Santo, Pai. Senhor, que não fale eu, mas fala Tu através de mim, Senhor. Que toda a minha vida fale sobre Ti, Deus, Pai. Peço-te, Deus, que aquilo que eu faço, que é transportar esta semente, seja levada até ao coração dos irmãos, Senhor. Que esta semente seja cuidada, seja nutrida e cresça pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de trazer esta palavra à Tua igreja, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Aleluia! Glória! A Bíblia apresenta a história de Noé como um homem que andava com Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Noé tinha intimidade com Deus. Quer dizer que Noé falava com Deus. Quer dizer que Noé escutava o que Deus lhe dizia. Noé adorava a Deus. Eu imagino que devia ser difícil para Noé manter esse estilo de vida, porque a Bíblia nos diz, não são as minhas palavras, diz que a terra estava cheia de violência. Deus olhava para o mundo e dizia: tudo está corrompido. Aleluia! Como é que Noé se mantinha íntegro? Porque a Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Ele andava num mundo onde, por onde ele pisava, havia pecado. Existia promiscuidade em todo o lado. A tradição oral judaica, que é o Talmud, eles contam que naquele tempo a perversão era tão grande que quando havia a história de um casamento, eles invadiam o casamento, violavam o noivo e a noiva, tudo pela maldade. Conseguem imaginar, irmãos? Como é que Noé se mantinha íntegro naquele meio? Coloca para nós Mateus, capítulo 24, versículo 38. Que diz: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Era festa por todo o lado, irmãos. Havia bebida por todo o lado. Eu não consigo nem imaginar todas as coisas que aconteciam naquele tempo. E a Bíblia nos diz que foi assim até ao dia em que Noé entrou na arca. E não era muito diferente dos dias de hoje. Eu acredito que nós ainda não estamos ao nível que Jesus falou em Mateus 24. Mas nós estamos perto, irmãos. Nós estamos muito perto. E se isto não basta saber isso,
não basta para vocês temerem o que aí vem, irmãos. Eu não sei o que é que vocês temem. Imaginem Noé e a sua família. Talvez eram as únicas pessoas boas naquela terra. Ele vivia de uma maneira justa. Ele colhia o que plantava. Ele era obediente a Deus. Mas tudo à volta dele o chamava para ser igual aos outros. Da mesma forma, irmãos, o mundo nos chama constantemente a ser igual a eles, a vestirmos da mesma maneira que eles, a andarmos da mesma maneira que eles, a falar da mesma maneira que eles. E se nós não correspondemos àquilo que o mundo espera de nós, nós somos maltratados, nós somos envergonhados publicamente. E naquele tempo não era diferente. Só que Noé foi firme. Noé sempre viveu em fé. Tanto que ele recebeu um lugar especial em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Enquanto que todos se entregavam ao pecado, Noé escolheu obedecer a Deus. Ele não cedeu à pressão do mundo. Ele teve fé. Ele ficou ao lado de Deus. Por isso a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Aleluia. Andar com Deus é ter uma relação com Deus. É saber que a qualquer momento Deus tem o ouvido estendido para nos ouvir. Que a qualquer momento Ele sussurra aquilo que Ele quer que nós façamos. É deixar de lado aquilo que nós queremos fazer. É fazer aquilo que Ele quer. Porque nada do que é nosso, irmãos, nada é nosso. Tudo é dele. E por causa disso, Deus salvou Noé. E Noé era perfeito? Não, irmãos. Tal como Noé, nós também não somos perfeitos. Até que chegou um dia que a condição chegou a um ponto que a única solução para salvar a humanidade foi Deus enviar o seu único filho para nos resgatar. A arca, irmãos, representa a igreja. É através da arca que nós recebemos o único meio de salvação perante o juízo de Deus, que neste caso era o dilúvio. Da mesma forma que Deus deu a arca a Noé, Deus também nos deu o único meio para resgatar a humanidade. Entendam que é resgatar, porque nós já pertencemos a Deus. Deus quer nos salvar para levar de volta para Ele, para voltarmos a ser como éramos no Jardim do Éden. Aleluia. Então naquele tempo a humanidade tinha chegado a um nível que estava insuportável. Então Deus decidiu falar com Noé. Noé, faz uma arca. Faz uma arca feita de madeira. Essa arca vai ter 3 pisos. Vai ter 135 metros de comprimento. Vai ter 23 de largura. Vai ter 15 de altura. Nessa arca, Noé, vais construir apenas uma janela no telhado. E vais construir apenas uma porta para entrar. E vais betumar essa arca por dentro e depois por fora. Nessa arca vais entrar tu, vai entrar a tua família. Porque o mundo, Noé, está tão cheio de violência que eu vou enviar um dilúvio tão grande sobre a terra que vai desfazer todo aquele que estiver fora da arca. Noé não estava a entender nada daquilo que estava a acontecer, mas ele aceitou pela fé. Ele decidiu obedecer a palavra de Deus. E nós sabemos que Noé conseguiu construir aquela arca. Nós não vimos Noé preocupado se ele ia conseguir fazer. Ele foi e fez. Ele não se preocupou se havia madeira suficiente. Ele não se preocupou em pensar como é que ia levar os animais para dentro da arca. Ele preocupou-se com o trabalho dele, que foi construir a arca. Porque o que Deus quer é que cada um faça a sua parte. O que Deus quer, irmãos, é construir a arca. Os detalhes, Deus cuida. Só que nós, na nossa vida, nós fazemos exatamente o contrário.
Nós primeiro preocupamos-nos com os detalhes. Ficamos ansiosos. Eu mesmo, irmãos, eu era incapaz de fazer uma viagem sem me preocupar com todos os detalhes da viagem, de saber de visitar todos os pontos, onde é que ia comer, onde é que ia dormir. Eu tentava controlar tudo. Só que, irmãos, desde que eu aceitei Jesus na minha vida, eu deixei de me preocupar com tudo. Aleluia. Aleluia. Porque é Ele quem cuida dos detalhes. Amém? Glória. Então, irmão, se Deus te deu uma tarefa, cuida dessa tarefa. Os detalhes, Deus vai cuidar. Concentra-te no trabalho que Ele te deu. Dos detalhes, é Ele quem cuida. Porque é Ele quem tem o controle de todas as coisas. Amém? Eu acredito, irmãos, e se me permitem especular, foi difícil para Noé. Teve dias que ele acordou cansado. Teve dias que Noé acordou desanimado. Teve dias que ele talvez brigou com a esposa dele e não queria fazer nada. Teve dias que talvez brigou com os filhos. Ele deixou muito suor. Ele deixou muito sangue e lágrimas naquela arca. E nós, irmãos, nós paramos por qualquer coisa. Nós batemos com o dedo mindinho, já é uma desculpa para ficarmos sentados. E eu acredito, irmãos, que naquele tempo, enquanto ele estava a construir a arca, muita gente aproximava-se dele e perguntava: o que é que tu estás a fazer? Ele dizia: eu estou a construir a única coisa que nos vai salvar, porque vai vir o fim do mundo. E aqui é o único, quem estiver dentro da arca vai sobreviver ao dilúvio. Noé nunca parou. Ele estava comprometido com Deus. E o povo não acreditava. Eu imagino quando o povo via chuva, ia ter com Noé e dizia: vês, está a chover. É agora que vai vir esse dilúvio? Eles tentavam enxovalhar Noé. Em qualquer momento ele podia ter desistido. Só que não, irmãos. Ele perseverou até ao fim. Ao contrário de nós. Nós arranjamos qualquer desculpa para desistir. Dizemos: dói-me a cabeça, não tenho vontade. Espetei uma farpa de maneira no dedo e eu hoje não posso fazer nada. Não é, irmãos? Falta-nos empenho, irmãos. Falta-nos empenho para construir a obra do Senhor. Nós precisamos estar comprometidos se queremos ver a igreja crescer. O que Deus nos pede hoje é compromisso da nossa parte. Aleluia. E quem é comprometido, irmãos, vai arranjar maneira de fazer. Nem que seja com a perna partida. Se é para acontecer, vai acontecer, irmãos. É Deus quem cuida dos detalhes. Amém? Então Noé continuava a falar para o povo o que ia acontecer. Noé avisou o povo tantas vezes que a Bíblia o chama de pregoeiro. Durante 120 anos, Noé pregou. Durante 120 anos foi o tempo que ele demorou para construir a arca. E todos os dias ele pregou sobre o fim do mundo. Noé falava a toda a gente: vai vir um dilúvio. E todos os que estiverem sobre a terra vão morrer. Ele estava a construir o único meio de salvação. Ninguém quis ajudar, ninguém mais quis entrar na arca. Isto quer dizer que eles tiveram a oportunidade, eles ouviram a mensagem de salvação. Só que ninguém ouvia o que ele pregava. Só que, irmãos, tal como Noé, nós também temos que pregar a palavra. Nós fomos chamados por Jesus para pregar a palavra. Jesus deu-nos essa responsabilidade. E quem é que pode conhecer Jesus se nós não pregarmos? Como é que alguém pode entender que Jesus é o único caminho para a salvação se nós não pregarmos? Paulo diz em Romanos 10,14: como ouvirão se não há quem pregue? É forte, irmãos.
Cada vez nós vemos mais teólogos no YouTube, cada vez vemos mais teólogos de minuto no Instagram. Mas, e a pregação? Pregar, irmãos, é falar que nós somos pecadores, é falar que nós somos falhos, que não há nada que nós consigamos fazer pelas nossas mãos para tirar o pecado de nós. Pregar é dizer que há um Jesus que morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Pregar é estar 120 anos a anunciar que o mundo vai acabar e quem não entrar na arca vai morrer. Pregar é dizer: quem crer na palavra e for batizado será salvo. Pregar é dizer: quem não creu vai morrer. Aleluia. Porque, irmãos, o processo de salvação não é de um dia para o outro. Não é, demorou 120 anos a ver a arca a ser construída. Demorou 120 anos para Noé ter um meio que leva à salvação. Porque a arca era um meio para a salvação. Ele ainda tinha que entrar na arca. E nós, irmãos, nós já nascemos com esse meio disponível para nós. Nós já temos Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Só que nós teimamos em não ouvir isso. Nós teimamos em não receber Jesus na nossa vida. Nós achamos que por ler um versículo já sabemos tudo. Achamos que por ler determinada palavra já somos abençoados. Achamos que por meter a Bíblia no micro-ondas 1 minuto e a bênção vem. Só que não é assim que funciona, irmãos. Se tiver que demorar 120 anos para receber a bênção, são 120 anos que vamos aguentar. Se é preciso a vida toda para não ver a bênção como Abraão, essa tem que ser a nossa fé. A bênção vem, irmãos. Porque tudo aquilo que Deus promete vai acontecer. Amém? Deus nunca falha. Tudo o que Ele cumpre. Nenhuma promessa fica por cumprir. Aleluia. Então, quando Noé terminou a arca, Deus deu ordem a todos os animais para entrar dentro da arca. Noé não se preocupou. Quanto muito teve a ordenar para que lado ia cada animal. E Deus disse a Noé: põe tudo o que tu tens dentro da arca. Põe toda a comida que tu tens dentro da arca. Deus não lhe disse quanto tempo ele ia ficar dentro da arca. Só disse: vai. Noé entrou e a sua família. E aqui tem um detalhe importante. O nome Noé. Sabem o que é que significa? Noé significa descanso. Noé significa alívio. Significa conforto. Porquê? Porque foi através da obra de Noé que a humanidade encontrou descanso. Aleluia! Então, depois que Noé e a sua família entraram dentro da arca, a palavra diz uma coisa que é tremenda. Diz que o Senhor fechou a porta por fora. Irmãos, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus fecha, ninguém consegue abrir. Podem tentar quem seja. Quem não entrou na arca, até a porta ser fechada, ficou para trás. Da mesma forma, irmãos, que quando Jesus voltar, alguém vai ficar para trás. Isso é muito sério. Conseguem ver o paralelo? A única porta para a arca é o único caminho para a salvação. Aquela porta, em João 10:9, diz que Jesus é a porta. E da mesma forma que Jesus é aquela porta, que é o único caminho para a salvação. Aleluia. Jesus é o único caminho. Dele é toda a verdade e dele é toda a vida. E quando Jesus voltar, irmãos, quem não entrar naquela porta vai ficar para trás.
Então a família entrou e Deus fechou a porta. E ficaram ali 7 dias, até que começou a chover. Choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar. A Bíblia fala que abriram-se as comportas do céu, jorrou água das profundezas. Eu imagino, abriu fendas no chão, saiu água de todo o lado. Era água e mais água. A água era tanta que chegou a uma altura que passava 7 metros acima do mais alto monte. E morreu tudo o que respirava fora da arca. Agora vamos voltar à palavra que lemos inicialmente. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. A arca já estava há 5 meses à deriva e parou no alto do mais alto monte chamado Ararat. Aquele monte era o mais alto monte ali daquela região. E depois de ficar ali parada a arca mais 40 dias, como lemos no texto, Noé finalmente abriu a janela que tinha feito na arca. A janela era pequena, irmãos. A janela tinha 45 centímetros. Na Bíblia diz que a medida da janela era de 1 côvado. Um côvado é a medida do cotovelo até à ponta do dedo. São mais ou menos 45 centímetros. Aquela janela estava no telhado da arca. Imaginam Noé, 40 dias parado, foi abrir a janela. O que é que ele via? Ele apenas conseguia olhar para o céu. Porque, irmãos, isso é para nos lembrar que o céu é a nossa única esperança. Aleluia. A nossa única esperança vem de Deus. Muitas vezes, irmãos, enfrentamos tempestades na vida, enfrentamos chuvas, às vezes dilúvios, situações que nós não conseguimos nem respirar. E a janela nos mostra que é nele que nós temos que confiar sempre. Noé não conseguia olhar para o mundo lá fora. Ele não viu se havia destroços, se havia corpos a flutuar na água. Noé apenas olhava para o céu, para o lembrar que ele só podia olhar para Deus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Só que Noé estava a ficar impaciente. Então no versículo 7, lemos que ele soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. A tua Bíblia nos conta que ele largou um corvo que saiu indo e voltando, até que a água se secou. A água ainda levou mais 3 meses a se secar. O corvo, irmãos, é um animal que é necrófago. Ele alimenta-se de animais a decompor-se. No caso, provavelmente estava-se a alimentar das pessoas que estavam a flutuar. Portanto, ele ia e voltava para a arca. Ele saía para se alimentar, ele voltava para encontrar abrigo na arca. O corvo é um dos animais impuros que foi colocado na arca, porque Deus não deixou apenas os animais puros na arca. Todos os animais tiveram a oportunidade de entrar na arca, porque toda a criação de Deus é boa, irmãos. O corvo, irmãos, aqui representa a vontade que nós temos de ir para o mundo. É a vontade da nossa carne de nos alimentarmos de algo mais do que de Deus. Noé só podia olhar para Deus, mas Noé queria saber como estava o mundo. Então ele largou o corvo. E aquele corvo representa também o crente, que continua a alimentar-se das coisas do mundo.
Tem muita gente, irmãos, que diz que quer estar perto de Deus, só que constantemente andam a saltar de igreja em igreja. Andam a saltar da igreja para o mundo, do mundo para a igreja, e depois volta a saltar, indo e voltando, tal como o corvo, até as águas se secarem. Aleluia. O corvo é aquele crente sem compromisso, aquele crente que sempre que se vai alimentar no mundo, ele não entende que isso está a afastá-lo cada vez mais de Deus. As pessoas, irmãos, saem da igreja para se alimentar no mundo. Eles alimentam a sua carne e eles não veem que a consequência disso é se afastar cada vez mais de Deus. No capítulo 8 de Romanos, Paulo alerta-nos que os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. Ele também nos diz que estar inclinado para a carne é morte. E também nos diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E toda vez que nós alimentamos a nossa carne, irmãos, nós estamos a afastar-nos de Deus. E um dia a terra vai ficar seca. E nesse dia não vai voltar para a igreja. Alimentar a carne vai nos levar para a morte. E eu deixo esta pergunta para a reflexão dos irmãos. Do que é que nós nos estamos a alimentar? Das coisas do céu? Ou das coisas do mundo? Aleluia. Noé entendeu, em certo ponto, que o corvo não podia ser uma referência para aquilo que ele pretendia, que era saber como estava o mundo lá fora. Ele sabia que era um animal impuro. Então ele decidiu, no versículo 8, largar uma pomba para ver se a água tinha finalmente descido sobre a face da terra. Só que, irmãos, a pomba já é um animal diferente do corvo. A pomba, irmãos, em praticamente toda a Bíblia, representa o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. A pomba não fica contente por qualquer poiso. A pomba gosta de lugares puros, de lugares santos. A pomba era incapaz de repousar em algum corpo que tivesse a flutuar, em algum destroço. Por isso, nós vemos que, no versículo 9, a pomba voltou, porque não achou repouso para a planta do seu pé. Voltou para a arca. E o que é que Noé fez? Ele esperou mais 7 dias. E 7 dias depois, ele voltou a largar a pomba. Só que desta vez a pomba veio diferente. Versículo 10. 11. A pomba voltou e trouxe com ela uma folha de oliveira no bico. E aí entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Porque, irmãos, as oliveiras crescem em terreno baixo. Se havia folha de oliveira, é porque a água já estava rente ao chão. Só que tem um detalhe, irmãos, que depois de nós entendermos, não tem como voltar atrás. Existiram 3 voos da pomba. O texto fala que a pomba voou 3 vezes. Da primeira vez, a pomba apenas pairou sobre as águas. Nós sabemos que a pomba é o Espírito Santo. Isso faz-nos lembrar o capítulo 1 de Gênesis. Que a pomba, o Espírito Santo, pairou sobre as águas. Aleluia. No segundo voo, a pomba trouxe uma folha de oliveira. Essa folha, irmãos, representa a vida. Essa folha representa a paz. Essa folha representa a redenção. Representa o plano que Deus tem para a nossa vida, irmãos. E até aos dias de hoje, irmãos, a pomba a segurar uma folha de oliveira é símbolo de paz. Em todo o mundo, toda a gente que vê esse símbolo sabe que representa paz. Aleluia. E então Noé esperou mais 7 dias.
E aí vemos no versículo 12 o terceiro voo. Ele enviou a pomba e a pomba não voltou mais para ele. Irmãos, Aleluia. o terceiro voo da pomba representa o dia de Pentecostes, irmãos. O dia em que foi derramado o Espírito Santo sobre nós. A pomba não voltou porque agora pode pousar em todo o lado. Agora a pomba pode viver dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo pode nos encher da maneira que Ele quiser. Aleluia. E nós temos que estar dispostos a aceitar que Ele pouse em nós. Porque o que Ele quer é um terreno santo, um terreno bom, um terreno agradável. Aleluia! E qualquer um que aceite Jesus na sua vida pode receber a pomba. Amém? Aleluia. Para concluir, irmãos, eu quero que vocês entendam que o tempo de entrar na arca está a acabar. Nos dias de Noé, a arca ficou aberta por um tempo. Qualquer um podia ter entrado. Noé pregou para eles entrarem. Deus não fechou logo a porta. Deus esperou que eles entrassem para fechar a porta. Toda a gente teve oportunidade para se arrepender. Até o dia em que Deus fechou a porta. O Evangelho, irmãos, continua a ser pregado. A salvação, irmãos, continua disponível para todos. Só que um dia Jesus vai voltar. E quando voltar, essa porta vai ser fechada. E nesse dia muita gente vai chorar, muita gente vai tentar bater à porta da igreja, só que aí vai ser tarde demais, irmãos. Tomem uma decisão na vossa vida. Qual vai ser a vossa posição daqui para a frente? Será que depois de ouvir esta palavra vão continuar com a mesma vida? Será que vamos entender finalmente que temos que mudar de vida para receber o Espírito Santo? Que temos que mudar de vida para poder atravessar aquela porta e sermos salvos juntos com Noé? Aleluia! Deus quer pessoas mais comprometidas para trabalhar na sua obra. Cada um de nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Amém? Chegou a hora, irmãos, de nós tomarmos uma posição, de sermos crentes de verdade, de parar de brincar, de ser crente, de mudar realmente de vida. Amém? E esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje. Espero que algum irmão seja tocado por esta palavra e que saia daqui com a vontade de mudar de vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.